Chegamos a uma das aulas mais esperadas, que é a parte que eu começo a falar das tintas, que eu vou começar a explicar a diferença dos materiais, das tintas, da composição, da sua textura e como elas se comportam e o que elas nos permitem fazer no sentido de técnicas variadas, como manusear essas tintas, como começar a se familiarizar com cada uma delas, para depois a gente conseguir aplicar tudo que vocês vão aprender no módulo de fundamentos do desenho e da pintura. E para começar, eu escolhi a tinta guache, tá? Esse é um kitzinho básico, essencial para quem está começando, que também vai estar lá na lista de materiais. É o guache TGA. Esse guache TGA, ele nada mais é do que um guache um pouco mais profissional, tá, gente? Diferente daquele guache, né, de potinhos de criança que a gente encontra em papelarias em geral, eu aconselho a lidar com esse, porque ele tem uma textura, uma pigmentação um pouco melhor para a gente trabalhar. Então, ele é vendido nessa caixinha com 5 cores. Eu aconselho, eu nunca vi com mais cores, tá? O guache TGA. Mesmo que vocês encontrem, eu aconselho a não comprar. Eu aconselho a comprar esse kit básico, que são as cores primárias, azul, magenta, amarelo, um preto e um branco. Ele é essencial para também vocês começarem com poucas cores, é essencial para o aprendizado na hora de mistura, quando vocês forem analisar o círculo cromático e também para aprender muito sobre luz e sombra, tá? Então, tudo que a gente começa com o básico, o mínimo, a gente acaba conseguindo criar muito mais recursos e aprender muito mais. E por isso eu sempre recomeço comprar esse kit menorzinho mesmo, tá, gente? Ele vem em tubos assim, ok? E para mostrar para vocês como funciona a tinta guache, como que vocês vão utilizá-la e aplicá-la no papel, eu já fiz um pequeno esboço aqui. Estou utilizando só como imagem de referência uma bolinha de brinquedo. Estou utilizando aqui esse papel Canson de gramatura 224, tá? Aproveitando para testar, para vocês verem como se comporta na tinta essa gramatura de papel. Nas outras técnicas vou demonstrar um papel mais grossinho, mas estou começando com esse mínimo, tá? Para aproveitar e vocês poderem ver como é que ele se comporta, tá? Esse papel recebendo a tinta à base de água, que nada mais é um Canson, mas novamente não precisa ser esse, tá, gente? Pode ser para fazer, repetindo o que eu falei na aula de papéis, pode ser qualquer papel de gramatura mínima 220 para a gente trabalhar com a tinta guache. Então, você vai precisar aqui de uma prancheta, tá? Para você apoiar. Fita crepe para grudar bem essas laterais, tá? Principalmente quando eu jogo água aqui em tudo. Se essas laterais não estiverem muito presas, o papel vai enrugando com muita facilidade, torna o meu processo de pintura muito mais difícil, ainda corro o risco de acabar perdendo essa pintura. Coloquei minhas tintas aqui no meu godê e aproveito para falar também um pouco do godê, tá? Recomendo sempre, gente, que vocês comprem um godê branco, cor branca. Por quê? Porque quando aqueles de madeira ou de MDF, eles acabam interferindo muito no meu olhar na hora que eu estou aprendendo sobre cores e sobre luz e sombra, tá? Então, o branco, ele me permite ver com mais clareza, enxergar melhor a variação de cores e tons que eu estou criando. Então, sempre prefiram um godê branco, ok? Eu coloquei aqui plástico filme, como vocês podem ver. Então, já aconselho também a investir em um plástico filme com uma metragem bem alta, tá? Vocês encontram em lojas, em Mercado Livre, etc. Um preço bem interessante, que vale muito mais a pena comprar esse com uma metragem muito maior, que vocês vão utilizar isso a cada pintura, tá? É muito mais prático e econômico do que não utilizar o plástico filme, fazer aqui com a tinta, depois raspar as calotas de tinta que ficam, ter que pintar tudo de branco de novo.
acaba não valendo a pena. O plástico filme torna a nossa vida muito mais prática, tá? Tatuadores me entenderão e com certeza já sabem dessa dica. E aqui eu misturei pra gente fazer a nossa demonstração, misturei não, coloquei no meu godê um preto, um azul e o branco, tá? Lembrando, essa aula é só para demonstrar a técnica da tinta guache, como eu utilizo. Eu vou apresentar a tinta e as formas de utilização no desenho e na pintura. Todo o resto, toda a parte da montagem do desenho, da estrutura, como a gente vai chegar nesse resultado, vai ter lá no módulo 3, na aula específica. Então, essa aula de tintas e de materiais é para vocês revisitarem sempre que precisarem, para relembrarem como funciona a técnica quando vocês já estiverem conhecendo as etapas do processo da pintura e precisarem revisitar e relembrar como aplicar as técnicas do módulo 3 em cada tinta, em cada técnica que vocês vão ver por aqui. Ah, mais um detalhe, gente. Esse papel aqui eu comprei tamanho A3, tá? Que é o que equivale a 2 folhas de sulfite, ele é bem grandão. Só que eu cortei com a tesoura mesmo em 4 partes iguais, tá? Então virou esse aqui, tá equivalente a meia folha de sulfite, que eu faço sempre menorzinho para praticar. E aconselho desde já, sempre pratiquem os primeiros muitos que vocês fizerem. Por enquanto, tá, gente? Só os primeiros. Não caiam na tentação de fazer uma coisa muito grande. A gente acaba encontrando dificuldades quando a gente está no início, e aí se eu estou trabalhando numa obra muito grande que vai me demandar muito tempo, eu acabo desanimando e desistindo. Então a gente vai praticar muitas vezes uma boa quantidade de pecinhas pequenininhas para depois ir para as maiores, tá? Sem apego a elas, sem a pressão de ficar bom, bonito, nós estamos aprendendo. Isso é muito importante, você chegar em um curso de pintura com essa mentalidade de eu me permito errar. Eu não tenho nenhuma expectativa de um resultado mirabolante nos meus primeiros treinos, tá? Então, venham se permitindo errar, porque é só assim que vocês conseguem aprender com muito mais eficiência e, paradoxalmente, vocês vão perceber também muito mais rápido. Então, vamos lá. Vou começar aqui com um pincel número 12, potes de maionese azeitona, alcaparras, guardem, porque vocês vão usar muito daqui pra frente. Então, a tinta guache, tá? As tintas à base de água. Eu começo, tá? Um jeito muito eficiente e muito bom para aprendizado, para você estudar muitas e muitas vezes. Eu construir em camadas, tá? É o jeito que eu mais gosto de trabalhar, porque eu trabalhar com camadas de diferentes espessuras, ou seja, da mais para menos diluída, ela me permite variar muito na questão luz e sombra, ela me permite consertar os meus erros com mais facilidade e ela dá uma profundidade de campo muito maior para minha pintura. Então, essa técnica eu vou ensinar aqui. Tem muita gente que usa a tinta espessa mesmo, meio diluída ou um pouco diluída, mas enfim, não trabalha essa padronização de camadas, acaba indo com uma textura só e consegue fazer super bem, tá? Mas isso vocês encontram de graça em qualquer conteúdo de internet. Eu vou trazer aqui para vocês aquilo que vocês não encontram facilmente por aí e que é uma ótima ponte de estudo e aprendizado. Então, eu começo aqui diluindo muito essa minha tinta azul, mas muito mesmo, tá? Então, essa primeira camada, ela vai equivaler a uma água suja, quase, tá? Em que eu vou minha intenção é tonalizar. Então, primeira camada mais aguada, que eu chamo de aguinha suja, ela vai só tonalizar esse papel, tá? Ó, ela ainda tá escura, ó. Ainda vou torná-la mais. Vou diluir ainda mais, tá?
agora chegou num ponto em que ela tá com uma transparência bem interessante, tá vendo? Porque ela não... ela preserva o meu desenho lá no fundo, eu não perco o esboço, tá? E sem nenhuma, aqui ó, criação, tá, gente? Ó. Sempre lembrando de a pega no pincel, tá? Ela é muito legal. Tentem ao máximo se acostumarem a pegar nele assim. E não assim, como a gente é acostumado com a escrita, tá? Eu sei que aqui pode soar um pouco desconfortável, mas eu recomendo muito você praticar os treinos assim, porque isso vai deixar seu desenho mais solto, tá? Embora traga uma insegurança no início, aproveita, mergulha nessa insegurança, porque o resultado final vai ser um desenho com muito mais autenticidade, com muito mais personalidade. Combinado? Opa, peraí. Ficou um pouco escuro. Aqui é a hora que eu posso brincar, tá? Aproveito e já brinco com a técnica aguada, que as tintas à base de água me permitem explorar. Estou aqui com um resultado satisfatório por enquanto. A ideia era só realmente tonalizar essa primeira camada, que é a água suja. O único objetivo dela é tonalizar, soltar a minha mão, explorar esse traço, essa coisa bem irregular mesmo, né? Essa coisa que a gente faz com a mão de criança. E eu aproveito e vou aquecendo, né, essa minha mão solta para as próximas etapas.